Olá, bem-vindo à Sala do Rui, uma verdadeira feira livre do conhecimento. Semana passada conheci uma pessoa maravilhosa, o João, e batemos um bom papo, uma boa prosa, mas a conversa ficou assim, com perguntas no ar que não foram devidamente respondidas. Como eu não vou voltar lá para conversar sobre isso com ele em horário de trabalho, eu prefiro fazer um pequeno vídeo e responder a ele. Então, aí vai respostas ao João. Primeiro, eu sei que você não sabe e por isso você fala besteira. Por quê? Porque se você não sabe, você fala aquilo que você acha. E o achismo é uma merda. Mas o que eu sei, eu vou socializar com todos que assistirem esse vídeo. Inclusive você que ainda não sabe, pô. Longe de ser a verdade, essa conversa nossa é uma aproximação da verdade. Eu só não vou botar a ideologia para funcionar, mas sendo realista, muito realista, ao expor o que está acontecendo, a tal da realidade. Nada de passar pano, nem esconder o mal feito para debaixo do tapete. Você, companheiro, falou com todas as letras que usa a televisão para se informar. Também está usando agora as redes sociais, mas usa uma rede social, um grupo. Pois bem, da mesma maneira que teu pai fazia com os jornais e que teu avô ouvia no rádio Rabo Quente, eu também uso isso que você usa. Só que eu vou além. Eu não uso só as redes sociais, eu uso a internet inteira. Eu sou de ciência da computação, então nada mais justo que eu explorar algo que eu participei da criação. Então vamos lá. Eu vou para banco de dados gigantesco, sistema de arquivo público, até onde as pessoas não conseguem chegar com facilidade, até eu vou lá. Aí, meto meu nariz e vou xeretando. Uma coisa eu sei, nada sei. Ah, saco. João, pensa comigo. Você está na beira do rio, no fundo de um vale. Aí a Miriam Leitão está falando que o Brasil está maravilhoso, que a inflação é boa para você emagrecer. Pois é, você que está na barranca do rio está escutando o que é permitido naquela altura. Você enxerga pelo meio do capim, está difícil. Mas você está no fundo do vale. Ou seja, você está escutando a voz possível para você. Mas, quando você sai dessa visão limitada, a coisa pode ficar diferente. Você pode começar a enxergar coisas que você não via quando estava na barranca do rio. Bom, eu vou falar de mim mesmo. Por quê? Porque eu tive boas e más experiências. As boas experiências me mantiveram sempre no mesmo lugar. As ruins me fizeram andar, caminhar, subir o morro, me movimentar. E cada vez que eu ia subindo esse morro, eu ia enxergando melhor acima da Miriam Leitão e vendo muito mais as motivações, o que estava por trás das notícias, o que valia a pena, como é que se fazia uma pauta de jornalismo e por aí vai. E é normal, é lógico, assim, eu, num ponto elevado de observação, estou enxergando mais longe do que você está enxergando na barranca do rio. Claro que eu não subi ainda a montanha da sabedoria. Essa não. Ainda estou reunindo força para começar essa viagem. O peso de muitas coisas que estão nas minhas costas
me impedem de subir além da altitude que eu me encontro. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a soberba, a raiva, são outros, entre outros, vícios morais que eu ainda tenho e que não me permite chegar no alto da montanha da sabedoria. Sem contar esse livre-arbítrio que eu sempre usei de forma errada. Não tenha dúvida disso. Então, sabendo que não sei muita coisa, mas sabendo que sei algumas coisas, vamos juntos abrir uma picada que pode te trazer até esse ponto da coluna onde eu estou. Se der certo, vou ter companhia e é sempre bom ter alguém do lado. Se der errado, não se preocupe. Eu aprendi pela dor. Logo, você ainda não sofreu o suficiente para perceber esse desnível, esse tamanho de vale que você está nesse momento. Vamos começar do começo. A imprensa foi o ponto de abertura dessa nossa prosa, porque por ela nós vamos passar a foice sem bater o martelo. Vamos pensar junto. Se você foi a uma consulta médica e ele usar os mesmos termos que você usa num jogo de truco num botequim, você vai estranhar e vai duvidar da competência do médico. A mesma coisa se você for na igreja e o padre começar a falar mais gíria que o bandido do Comando Vermelho. No mínimo, você vai deixar o padre falando sozinho e vai se mandar da igreja. É compreensível. A linguagem é o meio mais eficaz das pessoas se comunicar. Claro que tem outros meios, mas a linguagem é maravilhosa, tanto a falada quanto a escrita. Mas qualquer ruído atrapalha. Pior, ela pode ser usada para te doutrinar. A linguagem, principalmente a da foice, do martelo, é usada para te doutrinar. É proselitismo. Então, ao verificar que a imprensa apresenta questões políticas usando a mesma linguagem usada numa mesa de bar, fica então patente um problema. Se a da direita é o inverso das coisas boas que só a esquerda pode dar, pois é, uma simples frase que eu acabei de escrever tem mais mentira que um culto na boca de fumo falando nos males da droga. Percebeu? Vamos prosear o que interessa. A tal da democracia. Ela é simples assim. O povo exerce seu poder em relação ao destino de todos. Então, é o povo, entendeu? É o povo quem exerce o seu poder. Ah, mas não, rapaz. Democracia é o povo. Direta, desse jeito, só existe em algumas cidades da Europa. Opa! Existe democracia direta? Existe, sim, senhor. E também está descrita nos livros. Mas se ela existe, então é possível usar em qualquer canto. Até no Brasil, pô. Ocorre que, por deformação, a democracia tirou o povo das suas decisões e substituiu por grupos de poder. Por exemplo, sindicatos, partido político, corporação. O sindicato se mete entre você e o patrão e você deixa de ter poder de fogo contra o teu patrão. Você não pode nem expressar nada para o teu patrão que não passe pelo sindicato. A mesma coisa os partidos políticos. Você pega um parlamentar, vereador, deputado, senador, e ele fala em teu nome na maior cara de pau. Mas você nem votou no desgraçado, mas ele fala. Quando isso aconteceu, os indivíduos foram substituídos por essa gentalha e eles se tornaram os protagonistas, personagens principais da vida política. Você pegou a primeira ideia? Democracia é exercida diretamente pelo cidadão. Como isso se tornou difícil de expandir, a consequência é muito simples.
diminui cada vez mais os espaços em que vale o cidadão ter direito de participar. E aí as decisões que diz respeito a nós são tomadas por outros, pô. Abrir mão desse direito, desse poder para outro, significa perder o controle de nossas vidas, pô. Isso é muito sério. Ah, eu votei, agora só daqui a 4 anos. Que isso, rapaz? E o cara está conduzindo tua vida. Você tem que estar pegando o pé dele dia e noite, para ele não fazer nada fora do que você não quer que ele faça. Tem vagabundo hoje decidindo tua vida sem ao menos te conhecer, cara. E saber o que você faz com a sua própria vida. As pessoas ou grupos de poder, quando praticam o revanchismo de negócios, ajeitando suas oligarquias e impedindo a participação democrática do cidadão, você está vendo hoje acontecer isso, rapaz. As pessoas estão exercendo o poder na base da vingança. Pô. Terrível isso. O Norberto Bobbio dizia que aí nasce o tal do duplo Estado. O Estado visível e o invisível. O visível vai se tornando irrelevante. Ninguém sabe muito bem o que é o Estado visível. Está lá, mas ninguém dá muita atenção. E o invisível começa a funcionar. Porque o invisível é interesse das pessoas. Por exemplo, o MST foi eleito em qual eleição para defender o homem do campo? Que representatividade política tem um raio de um bando desse para dizer que representa o anseio da população do campo? Não foi eleito para isso. Nem isso foi. O ideal seria a democracia direta. Mas a representativa é a que a gente tem. Então, no mínimo, tem que representar. E o voto é a escolha tua para quem vai te representar. Claro que os grupos de poder não tomaram o Estado pela arma. Não foi assim. Desta vez, eles não tentaram, como em 1935, quebrar a cara, não. Dessa vez, eles foram pela educação. Não ensinando as virtudes e necessidades da cidadania por décadas, reina hoje a maior apatia política. Pode prender uma mulher pintando de batom, rapaz, uma estátua no meio da rua, dá 14 anos de cana para uma mulher que pintou uma estátua. Isso é coisa de ditadura, cara, não tem nada a ver com democracia. Bom, essa apatia de hoje é trabalho de muito esquerdista por mais de 40 anos, em escolas de todos os níveis, desde o primário, lá da escola do ensino fundamental, até as universidades. Não é diferente, não. Mas, junto deste grupo, tem outro, que veio do coronelismo. Eles foram se reorganizando, o velho coronelismo, e lá na primeira década da República, hoje está criando o que a gente chama de novas oligarquias. Aqui no Nordeste tem muito. Você vê Renan pai, Renan filho, e vai por aí. Arão de Melo, avô, Cola de Melo, filho, neto, e é por aí a coisa vai. E, se você quer um exemplo, o Bolsonaro, pô. Ele criou uma oligarquia com seus filhos. E nenhum outro interesse tem esse grupo do Bolsonaro que não seja o poder pelo poder. Não há nele qualquer proposta, você já viu, para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade onde eles moram? Nenhuma. Eles não têm uma proposta. Este grupo de poder. Ah, mas um isolado tem? Não tem. Eles são reação ao agora. Mexeu com eles, arrumou confusão. Só isso. Retornando aos desvios gritantes da democracia, eu tenho que destacar que há a crescente necessidade de especialistas para decidir questões centrais em toda a sociedade. Exemplo, a Miriam Leitão falando asneira em nome de uma ideologia nefasta, se dizendo
especialista em economia. Me mostra que empresa essa mulher administrou, e que negócio essa mulher fez no mercado de capitais, em banco, coisa que o vale, a não ser assaltar banco, que ela possa ser uma especialista em economia. Não é um Otávio, claro que não. É claro, olha só o aumento do aparato estatal, o governo vai inchando, crescendo. Cada dia que cresce, mais burocrático fica. É claro, o burocrata cria mais burocracia. Sem saber qual lei existe, ou o que está valendo, o cidadão é preso, tem os bens dele apreendidos e por aí vai. O IBPT dizem que a cada dia surgem 46 normas legais. Você não sabe a Constituição, você vai saber 46 leis por dia, de 1988 até agora, dá milhões de leis, rapaz. Não sabe nada, mas você pode ser preso, você pode ter bens apreendidos, pode levar a multa. A Receita Federal dá nada para isso. É instrução normativa disso, daquilo. Você, cidadão comum, tem que saber como, rapaz. Como você tem que saber? Eles dão aula para nós, para a gente saber? Não dão. Então, a cada lei é diferente no minuto seguinte. Essa loucura planejada de poder pelo poder vai gerar ingovernabilidade. Aí a tirania é o caminho. Exemplo disso, aqui, ó, do lado da Venezuela, do Chávez, começou numa democracia e terminou numa tirania. A coisa vai por aí. Um profissional de ciência da computação como eu, ensinei muitos anos tecnologia e sociedade, eu me obriguei a estudar cada vez mais a certeza de que nós passamos do capitalismo puro e simples, do liberalismo, do livre mercado, para viver um negócio chamado capitalismo de vigilância, onde a tecnologia é posta a serviço do poderoso de plantão. Seus cupinchas visam não só saber o que você está fazendo, mas principalmente levar controle sobre suas ações. Seja na fala, o Facebook me suspendeu mais de 200 dias em 2023. Pois é, eu sou esse que vivo sendo censurado. Azar meu, rapaz. Por quê? Porque o governo e a burocracia avançando em cima de mim por meio do rede social, internet, jornal, televisão e por aí vai. Agora vem algo muito pior. O Drex. Se prepara. Em 27 esse troço vai acabar com o dinheiro papel e você vai estar na mão do Lula, caboclo. Você está ferrado. Ele aperta o botãozinho lá em Brasília e você não consegue mais comprar tua cerveja. Você vai ter que gastar o dinheiro pagando dízimo para o pastor tal, assim, assim. Entendeu? É triste, mas é verdade. Bom, junte a isso tudo crescente apelo de líderes populistas. Pronto, já era a democracia. Eu acho que a última democracia que o Brasil teve começou com o Dutra, passou pelo Juscelino e acabou no Jânio. Daí para frente já era. Eu concluo que a democracia moderna já foi caracterizada pela representação política. Ela foi direta, foi representativa, mas o avanço desses grupos que lesionam os direitos naturais dos indivíduos transformou a política refém dos interesses deles, cada qual mais distante do interesse geral da nossa nação. Resumindo, tanto os revolucionários de esquerda quanto os reacionários de direita odeiam a democracia. A instrução formal é oposta à educação real e necessária. A escola serve para formar jumentos e deformar pessoas. A sociedade escolheu, por ignorância, a futilidade, tipo o BBB, a Fazenda, é o caminho para a mediocridade. Vamos assistir jogo do Flamengo, vamos soltar fogo, vamos para o carnaval, só futilidade.
Analfabeto financeiro é bem pior que analfabeto funcional. Essa resposta eu estou lhe dando. Você me perguntou. É melhor ser analfabeto financeiro ou funcional? Pior o financeiro. Porque ele não vai ter que comer na mão do empréstimo do papai Lula. Nessa década, eu te garanto, não vai ter eleição ainda com oposição de verdade. Vai ter os caras que se dizem de oposição. Mas de verdade, ainda não. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe também o seu não gostei. Compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, em especial para aqueles que você quer deixar meio irritado. Mas, por favor, não se esqueça de comentar. Além de se inscrever no canal, o seu comentário é importantíssimo. Até a próxima!